pessoal. Eu estou falando de Porto Alegre. Eu sou a Ariane Padilha e eu sou síndica desde 2012, né? Minha primeira experiência na sindicatura foi em 2012. Como síndica moradora, eu era consultora empresarial, viajava bastante até nessa época e conciliava as atividades da sindicatura. Em 2017, eu acabei migrando, sempre achei muito semelhante o trabalho do consultor como de um síndico profissional, e acabei me profissionalizando nessa área. E quando eu entro no mercado, eu sinto essa necessidade, né? Vinha da área de desenvolvimento, da área da educação, capacitação, e senti a necessidade de fomentar isso nesse mercado, que era um mercado tão carente e baseado muito na questão da experiência, do empirismo, sem um embasamento, né, sem conhecimento, e precisava muito. Então, desde então, eu me envolvo com a área da educação e da capacitação, também tenho um curso de pós-graduação, também dou aula em outros cursos, escrevi para a Uniaselv, que também tem uma pós-graduação em gestão de propriedades, e sou super envolvida, hoje eu atuo como síndica profissional e na área da capacitação desse mercado. Conheço algumas pessoas já que estão aqui, estou bem contente, bem feliz aí de vê-los. Tenho certeza que vai ser uma noite riquíssima, sim, e quem está aqui está de parabéns. Vocês já estão na frente, né? A exigência desse mercado cada vez vai ser maior, e quem está aqui é o mesmo que eu digo para os meus alunos também. Vocês estão aqui e têm um legado para deixar para os futuros síndicos que vão entrar no mercado. Quem está entrando, já está entrando bem preparado. Essa foi uma necessidade quando eu resolvi me especializar. Eu busquei uma pós-graduação e não existia no mercado nenhuma nessa época. Então, estão todos de parabéns, porque vocês já vão fazer a diferença no mercado, com certeza. E o papel de vocês, e vocês multiplicando e replicando todo esse aprendizado para o mercado, vocês contribuem imensamente para a sociedade como um todo, né? Porque a gente sabe o impacto que os condomínios têm na sociedade, ok? Depois, se o professor Egito quiser, eu falo mais sobre as disciplinas, né, professor? Com certeza. Ariane, obrigado por ter aceito o nosso convite para estar conosco na pós, para ter esse bate-papo inicial. Depois da apresentação também dos outros professores que estão na sala, eu vou escutar um pouquinho os alunos e a gente vai dar uma visão geral do que o curso promete, né? Eu vi que o professor Zé Alexandre entrou agora, vou passar a palavra para ele também. Ele estava numa dificuldade grande para conseguir ministrar aula hoje, com um doente, com alguns problemas, mas eu acho que ele vai conseguir, pelo menos, fazer uma fala inicial. Eu estou com a Andréia também, Oliveira, ela vai falar da parte prática, vai falar do lado da administradora, como funciona esse fluxo de processos dentro de uma administradora que atende o síndico, como essa administradora de condomínios pode auxiliar o síndico na sua gestão. Para quem não me conhece, meu nome é Francisco Egito, eu sou administrador de formação, também administro aqui algumas empresas, né, nessa área de condomínios, nessa área imobiliária. Estou fazendo mestrado aqui em administração na Universidade Federal Fluminense, concluindo aqui o curso. Minha formação é multidisciplinar, tenho formação em contabilidade e em direito, principalmente. Estou sempre estudando, agora entrego um trabalho de conclusão de curso de graduação em ciências econômicas, sempre que possível juntando duas áreas do conhecimento. Lá é análise econômica do direito. Então, uma ciência trabalhando com a outra, ela amplia a visão assim sobremaneira. Você tem um entendimento dentro da área do direito, né, de eficiência, de eficácia, de justiça, muito maior do que um mero advogado, um jurista, um formulador de política pública teria, porque ele está bebendo de outras fontes, né, bebendo de um método próprio, de uma análise própria, e tendo uma visão mais ampla. A visão multidisciplinar, ela traz para a gente uma amplitude para compreender um instituto que é complexo. E aí, o condomínio ele é uma organização social complexa, né? Ou melhor dizendo, uma organização sociotécnica,
esse condomínio, nós vamos falar adiante, ele envolve áreas principais, né? Ele nasce no mundo do direito, lá na incorporação, lá na instituição daquele condomínio, na sua constituição, na sua estruturação jurídica. Esse condomínio, uma vez entregue, instalado, ele passa pela gestão, né? Aquelas intencionalidades que formaram aquele condomínio, né? Aquele conjunto de coproprietários de bens, aquelas intencionalidades, elas elegem um gestor para administrar aquele condomínio, elas elegem uma administradora auxiliar de condomínio para as rotinas burocráticas, elas elegem o primeiro corpo diretivo daquele condomínio, e aquele condomínio deixa de ser uma obra cinzenta de engenharia para ser um condomínio instalado e entregue às famílias que vão ali residir. E é naquele momento que ele tem um colorido da vida, dos problemas, da riqueza social, dos conflitos, né, dos múltiplos interesses. E é naquele momento que aquele condomínio passa em ação, né, administração, que aquele condomínio efetivamente passa a ser gerenciado. E aí nós vamos começar a ver alguns conceitos mais adiante, o que é gestão, o que é administração, né? Uma coisa decorre da outra, e a gente vai falar um pouquinho de profissão regulamentada. O objetivo não é muito aqui entrar em cena desses pontos, né? E o condomínio, então, ele é direito, como nós falamos, ele é gestão, administração, ele tem o lado contábil dele, tem a parte de manutenção predial, engenharia, e aí por diante. Então, olhar para o condomínio, entender que o condomínio não é apenas uma decorrência do direito de propriedade e das normas jurídicas, como requer o jurista, né? Olhar para o condomínio é compreender que esse condomínio é uma entidade multidisciplinar, mas que, principalmente, ele depende de gestão, né? Ele depende de gestor. E aí, citando lá, agora, o gerente eficaz, Peter Drucker, Peter Drucker dizia que o futuro da nossa sociedade e a viabilidade econômica e social, né, da nossa sociedade, ela estava indissociavelmente ligada à presença de gestores, e gestores eficazes. E aí a gestão, nós vamos entender o que é numa visão original, né, numa visão técnica, numa visão aplicada também, para não sermos muito teóricos, né? A gestão é o que faz a diferença em todas as organizações. E cada vez mais o condomínio ele é visto como uma organização sociotécnica que tem a seu dispor recursos informacionais, tecnológicos, humanos, espaciais, né, temporais, e esses recursos devem ser manejados por um gestor capacitado para que esses recursos, de maneira eficiente e eficaz, sejam alocados de acordo com os objetivos daquela organização social, que é o condomínio, né, para alcançar os resultados daquele condomínio com eficiência e eficácia, como já dissemos, né, com excelência. E esses são conceitos de administração que passam liderança, que é a parte da Ariane, motivação, gestão de crises, que ela vai abordar muito bem com vocês, um lado mais humanístico, um lado mais da psicologia, que é a formação dela, a parte conceitual, todo aquele arcabouço teórico que é tão carente na área condominial. O professor José Alexandre vai falar para vocês, né? Ele que é administrador, acabou agora o doutorado, mestre, professor de formação, de carreira, ele vai trazer para vocês todo esse arcabouço conceitual. E a dificuldade que eu tinha, né, acho que a Ariane também teve essa dificuldade há uns anos atrás, que era de encontrar professores que não fossem só práticos, nem fossem só acadêmicos. E na área da administração era uma dificuldade, porque nós só tínhamos alguém, né, ou muito bem formado, como é o Zé Alexandre, né, mas que não conhecia o mundo condominial, ou os gestores que vêm da prática, que vêm do dia a dia, que vêm das linhas de combate, que estão ali duramente lidando com os desafios da prática, né, tomando decisões dentro de uma organização, usando recursos daquela organização, e são gestores, sem saber que são gestores, né, eles estão ali gerenciando, né, estão tomando essas decisões. Então, você acabava tendo essa dificuldade de teoria e prática. Em outras áreas do direito também, né, direito, engenharia, era um pouco difícil conciliar mestre, doutor, com uma pessoa que tivesse uma vivência, que tivesse uma experiência para fazer aderência entre aquele conceito acadêmico e a realidade concreta. E o Zé Alexandre, depois dessa primeira experiência que ele teve aí, eu acho que ele foi, como a gente brinca aqui, o pessoal da área condominial brinca assim, você foi picado pelo mosquito do condomínio. O Zé Alexandre foi condenado a ser síndico do condomínio dele, né? E agora está lá xingando, não sei se ainda é, né?
E ele passou, então, a ter uma experiência única e começar a combinar toda aquela teoria da administração, que veio das organizações industriais, organizações com fins lucrativos, de uma sociedade pós-industrial, numa sociedade pós-moderna, né? E tentar trazer aquela doutrina e aplicar e ajustar para a realidade do nosso país, que é mais difícil ainda, né? E para uma realidade de uma organização que não se sabe, nem se estuda como organização que é, né, que é o condomínio. Ninguém entende o que é o condomínio, ninguém sabe o que é o condomínio, só sabe o que não é o condomínio, né? E fazer um ajuste dessa teoria com essa prática. Então, ele vai falar um pouquinho da formação dele daqui a pouco, vai falar um pouquinho da experiência que ele teve como síndico, antes de entrar aí na teoria. E o interessante da administração é que você não vai encontrar em nenhum livro de administração nada sobre o mundo condominial, porque se você encontrar, manda para mim, que eu estou fazendo agora a minha pesquisa e eu preciso desse material. O mundo condominial, ele foi relegado a um segundo plano. A gente entende que é algo jovem, né? A propriedade em condomínios e a verticalização da cidade, ela vem lá da década de 30, de 50. Primeiro boom imobiliário foi em Copacabana, década de 40, né? O Rio, então, é a cidade mais populosa do Brasil, quase sendo passada ali por São Paulo, ou talvez já sendo ultrapassada naquele desafio ali, né? Então, o condomínio, ele é algo recente na nossa sociedade. No Brasil, ele adquire particularidades. Então, acho que em nenhum lugar do mundo tem tantos condomínios como nós temos aqui no Brasil, e em nenhum lugar no mundo ele é tratado com tanto desleixo, com tanto empirismo, com tanta falta de técnica, né, com tanto abandono, e acho que é um contrassenso. Quase todos nós, brasileiros, trabalhamos a vida inteira para adquirir um imóvelzinho, deixar para a família, né? O sonho do brasileiro da casa própria, e você larga na mão de uma pessoa que não tem a menor preparação, que não tem a menor formação, qualquer um pode ser síndico, e você não está interessado em saber como uma pessoa desqualificada vai administrar o seu patrimônio, direto ou indiretamente, as ações dele vão influenciar no seu patrimônio. E a gente está no momento, é uma palavra até jargão, né? Palavra não, uma frase de efeito, virada de chave, né? Se usa muito isso. Mas é uma virada de chave, quando você coloca em ação uma mudança, né? Eu boto o carro para andar, é o que está acontecendo no momento. Começa-se a procurar gestões qualificadas, nunca se falou tanto em condomínio no Brasil afora, né? E a gente, a Ariane, eu e outras pessoas da área condominial, a gente está sempre rodando. Sexta agora eu vou estar em São Paulo, no evento do Sérgio Craveiro, do CONASE, um congresso nacional de síndicos. No final do mês, eu vou para Brasília para uma palestra condominial da Associação Brasileira de Advogados. Acho que no mês subsequente eu vou estar lá com a Ariane, também no Rio Grande do Sul, um evento de gestão que ela está desenvolvendo lá. E olha, toda hora a gente está em contato com as pessoas, e isso é uma unanimidade no Brasil. Despreparo, muito empirismo, não tem uma ciência, não tem um conhecimento compartimentalizado, é muito achismo. Então, assim, é importante preparar aquele que vai lidar com a administração de condomínios, é importante preparar o síndico, o gestor do condomínio, aquele que vai atuar como preposto nas empresas de gestão de condomínio, aquele que vai atuar dentro do condomínio como gerente de auxiliar, né, do síndico em grandes condomínios, aquele que vai atuar dentro da administradora de condomínio, que ele é sócio, ele é gerente da administradora, aquele gerente de conta que vai atender o síndico, que vai estar na linha de frente ali entre as dificuldades do síndico lá fora, no condomínio dele, o conselho fiscal e a administradora de condomínios, né? E também aquele outro profissional que deseja ter uma visão alargada. Temos muitos advogados que se interessam sobre o tema, querem entender um pouquinho mais do que é gestão, né? Temos engenheiros também que se interessam sobre o tema, temos pessoas que querem se qualificar, veem no condomínio uma possibilidade de trabalho, enfim, essa é uma visão bem inicial, né? Eu vou passar para a Andréia falar um pouquinho, sem falar da disciplina dela, vou passar para o Zé Alexandre falar um pouquinho, sem falar da disciplina dele, e depois eu queria que vocês falassem assim, um pouquinho de onde vocês são, qual a cidade que vocês estão participando aqui, acompanhando a gente, e qual a relação de vocês com o mundo condominial. Essa parte aí já pode botar no chat. Olha, eu sou Francisco, eu sou de Niterói, eu sou advogado e administrador, por exemplo, né, de condomínio. Bota ali no chat para a gente já ir acompanhando vocês. André Oliveira, está escutando a gente? Boa noite, vocês me escutam bem? Perfeitamente, com a palavra. Ótimo. Boa noite a todos, é uma satisfação, né, estar participando da aula inaugural aqui do curso. Agradeço imensamente ao Francisco o convite,
né? Já reconheço também algumas pessoas aqui também na sala, e eu, como profissional, sou uma profissional do segmento condominial há mais de 25 anos, atuando em administradora de condomínio, assessorando síndicos, conselheiros, né, e tendo essa vivência diária dentro da administradora e também nesse dia a dia dos síndicos, né, dos condôminos. Ministro cursos, tive a oportunidade de ministrar cursos desde 2008 no Secov Rio, na disciplina de rotinas administrativas, balancete, previsão orçamentária e também síndica profissional, mas a minha especialidade é exatamente a parte de administração, são as rotinas administrativas em condomínios, de uma forma mais específica em administradora e também, né, em administrações internas de condomínios. Então, e minha formação também, né, a formação em Direito, pós-graduando em Direito e Gestão Condominial também, e sempre buscando, né, esse conhecimento, essa especialização em diversas áreas, porque, como nós sabemos, como o Francisco bem mencionou, é multidisciplinar, são várias questões que envolvem o condomínio, uma administração de condomínio, dependendo do seu foco, do seu interesse, não na condição de síndico, né, conselho, profissional do segmento condominial. Então, há muitos anos já, e gosto muito dessa área de condomínio, sempre muito motivada ao conhecimento, ao aprendizado e ao novo. E principalmente nos últimos 10 anos, né, principalmente questões tributárias, questões fiscais, que teremos professores focados nessa disciplina, mas tantas obrigações imputadas, né, aos síndicos, aos gestores e aos profissionais e às administradoras. Então, vou estar aí como contribuindo aí também, né, com o curso e esperando aí poder contar, né, tanto essa troca de conhecimento com todos vocês. Obrigado, Andréia. Andréia tem uma experiência dentro da administradora, a lida com o síndico, o fluxo de documentos internos à administradora, rotinas administrativas, gerenciamento, pagamento de contas, todo esse trabalho é aplicado, tão importante e tão prático, que complementa a formação teórica, né, que a gente vai trazer para vocês. Então, são visões que só contribuem para enriquecer e aumentar o entendimento sobre a gestão, né, quer no arcabouço teórico como no arcabouço prático. Eu vou passar a palavra aqui para o Zé Alexandre, agradecer que ele veio, né, conseguiu participar. O Zé Alexandre foi meu professor na graduação de administração, alguém que eu tenho muito carinho, né, e queria dar a palavra para ele. Zé Alexandre. Obrigado, Francisco. Falar um pouquinho? Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Muito bom. Bom, primeiro eu quero agradecer a participação nesse curso, seletos professores, pessoas extremamente capacitadas, bastante experientes, e a minha contribuição, né, espero que seja bastante útil para vocês, principalmente no que tange aos fundamentos da administração, da ciência da administração e aos processos de gestão, eu diria que são o arcabouço, né, do curso, né? Essa fundamentação que nós vamos trabalhar, como o próprio Francisco disse, ela é essencial, né? Por quê? Porque nós observamos, na prática, o excesso de empirismo, a falta de conceitos, e as pessoas vão simplesmente fazendo e vão acontecendo, né? E realmente, às vezes, até com piores práticas, né? Então, a falta de fundamentação dentro da gestão, isso causa transtornos, às vezes, até irreparáveis, né? Como o próprio Francisco falou, essa fundamentação se faz necessária a partir do momento que as pessoas não têm esse conhecimento. E esse conhecimento, né, ele precisa ser evidenciado na administração como ciência, e é justamente isso que nós vamos tentar trabalhar nas disciplinas, né, de processos gerenciais e fundamentos da ciência da administração. Eu, na realidade,
eu tive que descer do meu pedestal, né? Eu já venho trabalhando com o Francisco aí há muito tempo, e fui professor, tive a honra, né, de tê-lo como aluno, brilhante aluno, por sinal, e, na realidade, de um tempo para cá, a gente vem sempre conversando sobre a maturidade nessa ideia, né, da gestão condominial, do profissional da administração, né, da função profissional e da formação desses profissionais, da abertura do mercado para esse profissional, e a gente já vem batalhando isso aí já há uns 3 ou 4 anos, com palestras, seminários, inclusive abrindo também seminários no CRA. E aí, né, para que eu tivesse, né, um pouco mais de experiência na área, eu tive que descer do meu pedestal, né, e me transformei num síndico orgânico. Né? Isso eu falei, bom, agora eu tenho que começar a aplicar alguma coisa. Né? E foi uma experiência realmente bastante interessante. Graças a Deus tive muito sucesso, né, o que comprova que a teoria ajuda muito na prática, sem sombra de dúvida. E a gente sabe, né, que provavelmente um dos grandes problemas da gestão condominial, além dos processos, de tudo que a gente vai ver, é realmente gestão de pessoas. Eu acho que gestão de pessoas é um fundamento importante que todo administrador ele deve observar. Além dos processos gerenciais, né, da parte financeira, como o Francisco mesmo já disse, a ciência da administração é uma ciência holística, integrada, multidisciplinar, não só a administração, mas como a gestão condominial, ela é mais, né, inter e multidisciplinar e transdisciplinar. Então, você tem a contabilidade, você tem a economia, você tem engenharia, você tem o direito, você tem a própria gestão. Então, na realidade, é uma complexidade muito grande, o que faz com que, né, o condomínio, como também o Francisco disse, né, essa dificuldade de se identificar o que é o condomínio, tanto em termos gerenciais, né, na ciência da administração, quanto nas próprias ciências jurídicas, isso faz com que haja uma complexidade muito grande, já na própria definição. Então, quando você já começa a trabalhar um objeto, né, de estudo em que ele se torna cinzento, né, quer dizer, você já não consegue definir, isso já demonstra que há necessidade de um estudo mais aprofundado para você conseguir delimitar, né, ou seja, limitar esses conceitos, né, para a gente poder tentar trabalhar isso de forma científica. Né? Então, o curso que o Francisco montou é um curso realmente muito bem estruturado, até difícil, né, eu ficar falando isso, mas realmente o curso ficou muito bom. A gente tem mais ou menos um benchmark de outros cursos aí no país, mas a proposta do Francisco é uma proposta lúcida, é uma proposta bastante interessante, né, e eu tenho certeza absoluta que vai trazer muitos benefícios a todos vocês. Obrigado, Zé Alexandre, pela sua fala inicial. Fico muito satisfeito de tê-lo conosco, né? Será um prazer contar com a sua presença e agora com uma experiência que enriqueceu cada vez mais aí a teoria. Como dizia uma juíza aqui do Rio, ela falava o seguinte: na teoria a prática é outra. Não, sem sombra de dúvida, né? Inclusive, essa experiência ela foi bastante proveitosa, inclusive a gente já está até trabalhando com outras administradoras, né? A gente desenvolvendo modelos de gestão, né? E isso realmente faz com que a gente realmente fique mais seguro. Agora, eu não sei como é que vai ser o andamento, se os professores vão fazer algum tipo de apresentação, aí você, qualquer coisa, me avisa que eu tenho um slidezinho. Se precisar, eu coloco para os colegas aí. Obrigado. A ideia nossa era batermos aqui um papo. Eu vou abrir um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo, né? Deixa eu olhar aqui o chat. Vou apresentar dentro daqueles que já se identificaram aqui, só para a gente ter uma visão um pouco da nossa formação, né? Vamos lá. Opa, a Eliane aqui me elogiou, tem um exagero, mas obrigado, Eliane, já fiquei feliz aí. Regiane Camargo, ela é síndica profissional de Porto Alegre, seja bem-vinda. Eliane, ela é síndica profissional em Florianópolis, seja bem-vinda, Eliane. Olha, Ana Afonso aí, nossa amiga de São Paulo, sempre estudiosa. Robson Alves, ele é de uma administradora lá em Goiânia. Gabriela Costa, ela é síndica aqui de Niterói, síndica profissional. Eu sei que ela é advogada e também é bacharel em psicologia. Maria Esperança, de Niterói, advogada, está síndica.
Marise, minha querida amiga aqui de Niterói também, seja bem-vinda. Luciano, ele é supervisor de condomínio em São José dos Pinhais, Paraná, seja bem-vindo. Tatiana Santana, ela é advogada e síndica profissional, atua na área imobiliária e condominial de São Paulo. Seja bem-vinda, Tatiana, perdão. Giovanni, ele é advogado e síndico, seja bem-vindo. Cristiane Lana, ela é administradora e síndica profissional do Rio de Janeiro, seja bem-vinda. Giovanni, ele é advogado e síndico no condomínio onde ele reside, de Imbituba, Santa Catarina, seja bem-vindo. Christopher Paulo, ele é de Belo Horizonte, ele é advogado, trabalha junto com outro colega, Fabrício, que está presente ali, ele é da área jurídica dos condomínios. Fernanda, ela é auxiliar de gerente aqui da nossa administradora, está estudando aqui bastante, lida direto com a administração de condomínio, seja bem-vinda. Antônio Volpe, ele é engenheiro patrimonial, também da área condominial, seja bem-vindo. Juliana, advogada, trabalha com administração em Cabo Frio, seja bem-vinda. Patrícia Almeida, advogada de alguns condomínios, Niterói, São Pedro, Cabo Frio. Malbina Sharif, ela é síndica, administradora e profissional administradora, atua há 5 anos na Zona Sul do Rio. Cecília Correia, ela é síndica em Piracicaba, 5 condomínios. A Tanayara Baldez, ela é advogada e síndica há 7 anos. A Demilde é síndica aqui de Niterói, na minha cidade, seja bem-vinda. Glaucia, advogada e síndica São Paulo. Zé Roberto, advogado de Brasília, seja bem-vindo, Zé Roberto. E a Claudete, síndica de um edifício comercial aqui em São Gonçalo, minha colega aqui do CRES do Rio de Janeiro, seja muito bem-vinda. Pessoal, a gente teve uma visão geral ali que eu já mais ou menos esperava, né? A maior parte de advogados atuantes na área, alguns síndicos profissionais, alguns donos de administradora, alguns gerentes de administradora, alguns formados em administração também, né? E temos ali um engenheiro, enfim. Basicamente, esse é o universo condominial. Nós temos aqui no CBAPEJUR 3 pós-graduações, tá? E cada uma delas tem uma base comum e tem seus direcionamentos. A primeira foi Direito e Gestão, tá? Bem ampla, com matéria de engenharia também, contabilidade bem panorâmica. A segunda foi só Direito Condominial, com ênfase na ciência do direito, e essa aqui é Gestão de Condomínios, com ênfase na ciência da administração, processos gerenciais. Claro que nós vamos ver disciplinas do direito, porque não tem como estudar com a propriedade sem entender os seus fundamentos. Então, tem a parte introdutória sobre direito condominial, os órgãos de gestão, assembleia de condôminos, regramento interno, tudo isso, né? A gente vai olhar ali, porque não tem como entender o condomínio sem passar por isso. E o direcionamento que essa pós vai dar vai ser a parte de gestão de pessoas, gestão de crises, liderança, processos gerenciais, teoria das organizações. Nós vamos ver a gestão aplicada, falada por um síndico, 2 síndicos que são formados em administração, uma é de Curitiba, no Paraná, outro colega aqui do Rio, né, que lidam no dia a dia, então eles vão ter uma visão dos processos gerenciais, planejamento, organização, direção, controle, comunicação, eficiência, eficácia, né, os conceitos de administração aplicados ao mundo condominial, então vão tentar trazer aquilo mais para o chão para não ficar numa visão tão teórica. E quando a gente fala em teoria, a gente tem que ter muito cuidado, porque a teoria ela tem uma grandeza e uma amplitude que quem é prático às vezes não entende, mas a teoria ela é capaz de ressignificar a prática, de trazer novos olhares, de trazer crítica, de aprimorar, de reformular os institutos. Sem a teoria a gente não consegue avançar, né? E uma coisa está muito ligada à outra, né? Então é só para a gente não entender como coisas estanques e divorciadas. É claro que o ambiente acadêmico ele é muito mais um ambiente de formação da base teórica, pesquisa, extensão, ensino, e o ambiente do mercado, das administradoras, o ambiente da gestão, um ambiente mais prático, um ambiente mais utilitário, é um ambiente aplicado, né? Mas não são mundos que são antagônicos. Aqui a gente tem por objetivo tentar integrar, cada professor
professor tem a sua visão, tem o seu direcionamento, né? Mas tudo que se trouxer aqui, a gente vai tentar ser ou trocar experiência mais focada na aplicação, ou trazer um arcabouço de conhecimento, de técnicas, que aquele que estiver estudando vai estar pensando, aquilo ali eu posso aplicar no meu condomínio, pô, que legal, eu não tinha ideia desse conceito, eu fazia de forma empírica, olha que bacana, eu vou me aprofundar mais nesse tema, eu vou refletir sobre as minhas ações, enfim, a proposta, basicamente, ela é essa. Eu vou apresentar aqui brevemente algumas disciplinas, depois eu vou passar a palavra para os professores falarem um pouquinho mais da disciplina deles, né? Teremos uma disciplina de introdução, eu vou ministrar essa disciplina, nós falaremos sobre o que é a propriedade, o uso normal e anormal da propriedade, como surge o codomínio ou copropriedade, os 3 S's, o abuso de direito no uso da propriedade, né? E um pouquinho do direito de vizinhança, direitos e deveres dos condôminos. Basicamente, a gente encerra esse material ali. Depois, o Sérgio Herrera vai falar sobre os órgãos de gestão, sem a visão da administração, ele é advogado, ele vai falar sobre o que consta no Código Civil, vai falar sobre o síndico, subsíndico, conselho fiscal, comissões, assembleia, né? Vai falar sobre a estrutura jurídico-normativa do condomínio e como esses órgãos funcionam dentro dessa organização sociotécnica, né, que o jurista não entende dessa forma, talvez o administrador agora comece a olhar com uma visão organizacional, mas o jurista vai ver como esses órgãos representam os condôminos e qual o papel de cada um deles, qual o papel dentro de uma sociedade, né? O direito é uma ciência jurídica social, e como essa sociedade tem regramento para nortear as condutas, né? Punições, sanções, como é a base normativa desse condomínio. A disciplina Assembleia de Condôminos seria ministrada pelo professor Alexandre Marques, de São Paulo, ele acabou de mandar uma mensagem, a esposa está adoentada, ele vai ficar afastado por um tempo, vai se dedicar em família, e acabei de confirmar com o Marcelo Borges, aqui da BAD, Associação Brasileira de Administradores de Imóveis e Condomínios, né? O Alexandre Borges vai ministrar essa aula, ele é advogado, e ele foi um dos autores, né, desse projeto de lei, ou melhor, já existia um projeto de lei, ele, junto com o pessoal de São Paulo, da ABIC, que é uma associação de administradoras de condomínios de lá, né, juntamente Rio e São Paulo, fizeram um estudo do projeto de lei e conseguiram alterar algumas coisas e incluir ali a Assembleia em sessão permanente já existia, né? A Assembleia em sessão permanente, eles incluíram lá a Assembleia eletrônica, que mudou o nome virtual. Na relatoria do deputado Kim Kataguiri, ele sugeriu a mudança do nome virtual e com muita propriedade, sem saber disso, eu também já tinha sugerido aqui nas minhas aulas, e aí foi aprovada essa Assembleia eletrônica, né, recentemente. Então, vocês terão aula com um dos pais aí desse projeto de lei, né, que foi feito esse substitutivo na Câmara e alterou o projeto da deputada Soraya Tinco, eu acho. Enfim, foi aprovado recentemente, ele vai ministrar essa parte de assembleias, ele tem uma administradora de condomínio que atua muito fortemente no Rio de Janeiro, tem a experiência toda da BAD, que é construída com São Paulo, com o Rio Grande do Sul, por meio das associações locais, então as práticas de lá ressignificam as práticas daqui, você tem esse intercâmbio todo de conhecimento, ele é alguém muito atuante, né? Vai trazer para vocês uma boa aula, com muita experiência, tá? Temos o professor Vander, de São Paulo, mestre, doutor, ele é acadêmico, ele tem livro publicado, talvez um dos maiores oradores que esse país tem, alguém de grande inteligência, grande gentileza, comunica muito bem, domina muito bem. Vou estar com o professor Vander em São Paulo agora na sexta-feira, uma pessoa, um gentleman, uma pessoa a quem eu tenho grande admiração, é também pró-reitor de uma universidade em São Paulo, ele ministra muita coisa nessa área, está fazendo pós-doutorado na Itália, estudando a teoria do direito condominial, que é uma base que falta para a gente. Então, vai ministrar com vocês a disciplina sobre o regramento do condomínio, vai falar, então, sobre convenção, regimento interno e as decisões assembleares existentes aí, que possuem força normativa dentro de uma estrutura normativa, né? Enfim. Professor Miguel Zain, do Mato Grosso, hoje ele é presidente de uma associação de advogados condominialistas,
O Zain é um prático, o Zain é um advogado atuante, militante, defende muito a advocacia condominial, então ele vai trazer essa base jurídica, né? Vai acabar aí finalizando essa parte jurídica inicial, então teremos 5 disciplinas jurídicas ministradas por advogados que atuam na área, uns com uma formação acadêmica mais robusta, né? Doutorado, enfim, outros com uma formação com ênfase na prática, mas todos atuantes na área condominial, imobiliária, né, principalmente na área condominial, e que possuem essa leitura do que está acontecendo lá, a visão deles todos, uma visão jurídica. Eu, Francisco, vou ministrar uma disciplina jurídica, então não vou entrar na administração, nem na contabilidade, nem em outra ciência que eu tenho formação, vai ser jurídica também a aula. Depois nós iremos com o professor José Alexandre. José Alexandre, ele tem 2 mestrados na área de administração, ciência da informação, acabou de fazer um doutorado também, ele é acadêmico, ele tem uma base teórica muito forte, né? Obtida por muito estudo, muita pesquisa, enfim, e teve essa experiência grande, não só ministrando para outras turmas nossas, né, escutando o que outros alunos trouxeram para ele do mundo condominial, mas também vivenciando como síndico, né, o que enriqueceu a teoria dele, deu um colorido muito grande, então ele vai trazer uma aula muito bacana para vocês, e ele vai falar sobre o que é administração, né, daqui a pouco ele pessoalmente vai fazer essa ministração para vocês. Na outra disciplina também do Zé Alexandre, ele vai falar sobre o processo gerencial, as funções gerenciais, né? Vai falar do planejamento e perspectiva, direção e perspectiva, e cada uma delas. A Ariane, que também está na sala, não vou falar das disciplinas dela, ela mesma vai falar. Ela vai falar de gestão e liderança, qual o papel desse gestor, né? O que é liderança, habilidades que esse gestor deve ter no mundo condominial para gerenciar. Vai falar da gestão de pessoas também. Ela vai dar um recorte em recrutamento e seleção de pessoal, que é muito bacana, isso é muito carente em condomínios. Até uma área que pode ser especializada, de repente a pessoa só trabalha com recrutamento, seleção, treinamento de pessoas e desenvolvimento para atuação na área condominial. Volta e meia pedem cargo aqui de zelador, e no Brasil, tipicamente, as pessoas que trabalhavam para condomínio eram aquelas pessoas que estavam envolvidas na obra e foram ficando ali, era mestre de obra, era pedreiro, e ficava ali como zelador depois do condomínio, ele conhecia o prédio, ele ia ficando ali, não que tenha algum mal nisso, ele tem um conhecimento próprio dele, mas que falta no nosso país uma cultura de preparar esse profissional para o condomínio. Esse profissional ele vai estar lidando hoje com uma série de entregas de e-commerce chegando na portaria, ele vai estar lidando com um problema de violência doméstica, que ele tem que estar atento, né, qual o papel dele ali. Ele pode ser um auxiliar de um bom gestor e não apenas uma pessoa com limitações ali na função dele, está ali sentado numa portaria e com funções bem reduzidas. Esse porteiro deve entender um pouquinho também o papel dele, a questão dos dados, segurança em portaria, temos bons treinamentos aí, ou seja, ele pode ser um auxiliar da administração e não uma pessoa que está ali com uma série de limitações, que é mal utilizada, né, que não entende bem o papel dela, que não tem uma preparação. Então, esse funcionário ele pode ser bem utilizado para um auxiliar de gestão. Processos gerenciais aplicados ao condomínio. Aí teremos um administrador e contador, que é síndico profissional, que tem administradora de condomínios, ele vai falar um pouco das dores dele, das dificuldades dele, como ele conseguiu encontrar essas soluções na gestão condominial, vai trazer muitos cases para vocês. Temos a professora Thaís Romanini, que é do Paraná, ela é síndica, tem uma empresa enorme lá de síndico profissional, acho que ela tem uns 70 condomínios, ela vai contar como ela conseguiu passar daqueles 5 condomínios iniciais, que é a dor do síndico, né? Ele começa a trabalhar e pega 1, pega 2, chega a 5. Depois, ele dali, os 5, 6, 7, ou 4, dependendo do tamanho, ele não consegue mais crescer. Ele não tem mais braços, ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele não é São Francisco de Assis. Meu Deus, aquele santo casamenteiro, agora me fugiu o nome aqui agora. Qual o nome do santo casamenteiro? Não é o Francisco de Assis, não, meu pai. Santo a mulherada sabe, Santo Antônio. Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio, Francisco, Santo Antônio.
Consta nos anais da Igreja Católica que Santo Antônio de Pádua tinha o dom da ubiquidade. Ele não era o sol, mas estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, consta, né, registrado na Igreja Católica, não sei todos os detalhes, mas é mais ou menos o que eu vou narrar. Ele estava, salvo engano, em Portugal, ministrando uma missa, né, uma cerimônia importante, e ele compareceu simultaneamente na Itália, em Roma, para fazer a defesa do pai dele, acusado de um crime, enfim, ele estava nos 2 lugares ao mesmo tempo. Isso é um milagre, né? Cabe aos estudos parapsicológicos, né, espirituais, enfim, entender o que aconteceu, mas consta registrado nos anais aí da Igreja Católica. Bom, como o síndico ele só pode estar em um lugar ao mesmo tempo, ele vai ter que entender um pouquinho o conceito de administração, 2 conceitos, que é administrar, é fazer as coisas com e por meio de pessoas. Então, se esse gestor ele começa a delegar tarefas, ele começa a organizar, né? Organismo. Nosso organismo tem vários órgãos, cada um com uma função específica, esse é o princípio da especialidade, e cada órgão funciona em harmonia com todo esse conjunto. Então, ali ele vai tentar estruturar a atividade empresarial dele, dividindo tarefas, planejando a ação dele, aí ele consegue crescer de forma empresarial e ele vai continuar atendendo aqueles condomínios e vai dividir as tarefas, vai sair do nível operacional, talvez, para entrar no nível gerencial tático, para mais à frente ele entrar no nível estratégico. Tudo isso é administração. Zé Alexandre vai trazer essa base conceitual para vocês. O que é nível operacional, o que é o nível tático gerencial, o que é o nível estratégico, como cada área consegue atuar, qual a função principal de cada uma delas, enfim. E aí você entende um pouquinho como você consegue crescer uma empresa de síndicos profissionais, e essa é uma dificuldade que a gente vê Brasil afora. O síndico chega a um limite das próprias forças e ele não tem uma pessoa qualificada para colocar para trabalhar com ele. Ele não tem alguém que tem uma formação, ele não tem alguém que tem experiência. E aí o papel desse curso, de repente, para formar alguém que pode ser um auxiliar de uma empresa de síndico já constituída, algum síndico que já tem experiência, que está crescendo, essa pessoa pode entrar em parceria em um condomínio, pode entrar de sócia naquela operação, pode ser uma gestora daquela empresa de síndicos, que é uma atividade que está crescendo muito Brasil afora. Então, a gestão como um todo, como eu falei antes, gestão direta pelo síndico ou seu preposto, né? O seu gerente, os seus auxiliares, e a gestão indireta ou auxiliar praticada pelas administradoras de condomínio, seu gerente de conta, né, seu gerente que está alocado a um condomínio grande, fazendo aquele meio de campo entre os condôminos e a administradora de condomínio. Às vezes a gente tem uma proposta dessa, Francisco, diferencial na sua proposta, preço todo mundo vai dar muito parecido, coloca uma pessoa da empresa uma vez por semana naquele condomínio, para essa pessoa entender o que está acontecendo lá, fazer a escuta dos moradores, entender como está acontecendo essa gestão, auxiliar o síndico no papel dele. Olha que legal. Tudo isso é gestão, tudo isso são trabalhos gerenciais que hoje ainda são eminentemente empíricos, advindos da experiência, né? Estão internalizados em cada um dos gestores desse nosso imenso Brasil, não foram exteriorizados, não houve a construção de uma ciência. E aí existe a gestão do conhecimento, né, no NAC Takeuchi, que lidam com essa construção, esse conhecimento tácito, implícito, que é externalizado, que é exteriorizado, que é construído. Eu acho que esse é o momento da gestão do Brasil, pegar a experiência de cada gestor, começar a compartilhar, começar a construir boas práticas, né, trazer a ciência da administração, fazer a aderência dela para a realidade do mundo condominial. Bom, a Andréa adiante falará sobre o trabalho das administradoras de condomínio e uma gestão aplicada, fruto da experiência, fruto do que funcionou em algumas administradoras que ela já passou no Rio de Janeiro, aqui na nossa cidade. Ela também teve uma experiência como síndica, experiência em assembleia, né? Vai entender como funciona a parte interna, né? A parte intestina de uma administradora de condomínio, como funciona a escuta com o síndico, onde o síndico está falhando, onde a administradora está falhando, como é que funciona esse processo, né, da ponta lá do condomínio até chegar na administradora e ser devolvido novamente ao condomínio, o que a administradora entrega. Ela tem muita experiência nessa área. Uma disciplina com um
professor engenheiro, ele é carioca, que já está radicado em Aracaju há bastante tempo, o Leonardo Medina, vai falar um pouquinho da gestão da manutenção das edificações, né? Enfim, teremos adiante também uma disciplina falando sobre a língua como instrumento de poder, a comunicação, né? Enfim, com a professora Cecília. E o professor Gilcimar vai falar um pouquinho sobre a tributação, a parte fiscal, as obrigações que o condomínio possui, né, as retenções tributárias, a constituição de uma empresa de síndico profissional, o síndico pessoa física, o síndico pessoa jurídica, regime de tributação adequado, por que não contratar MEI para o condomínio para obras de fachada, por exemplo, você tem lá uma obra de 200 mil, o cara é MEI. Ah, mas tem o CNPJ. CNPJ é uma mera anotação cadastral. O MEI não é empresa. Aquele MEI pode contratar, se não me engano, um funcionário. E aí você está olhando o cara fazendo uma reforma da fachada do condomínio com 5 peões lá pendurados. Aí cai um peão daquele ali, né? Qual a responsabilidade do síndico pelo ocorrido? Aquele MEI tem um limite de faturamento anual, a obra custa 200 mil. Então, assim, são questões fiscais, questões tributárias que influenciam o dia a dia do condômino. Orientar o síndico. Vai ser eleito em assembleia de condôminos, já chega antes lá com o balancetezinho fiscal, puxa, certidão conjunta da Receita Federal do Brasil, puxa, certidão trabalhista, puxa, certidão de feitos cíveis ajuizados do condomínio, certidão de protesto do condomínio, puxa, certidão de regularidade do FGTS, né? Puxa, a Justiça Federal, enfim, já leva um kit para provar que formalmente você cumpriu as obrigações tributárias e fiscais daquele condomínio, aquela sujeirinha que fica embaixo do tapete, você já está mostrando como está a sua gestão e que, nesse particular, você cumpriu o seu trabalho. Até porque prestação de contas, que o Código Civil diz, é um conceito genérico. E esse conceito ele é interpretado de acordo com a consciência social. Quem sabe daqui a 10 anos o síndico só será eleito se apresentar esses documentos e se comprovar, né, que ele realmente conseguiu prestar contas em sentido mais amplo, não só com relação à regularidade do que foi pago, da despesa incorrida, despesa realizada, notas fiscais apresentadas, mas se a despesa foi razoável, se ele tinha alçada para incorrer naquela despesa, se ele implantou, de repente, algum regime de compliance ali, governança corporativa, enfim, são questões que só vão evoluir com melhores gestores, porque é o gestor que vai estar à frente dessa nau chamada condomínio, ele que é o piloto, né? Ele que vai saber a quem contratar, a importância de um advogado condominialista, de um engenheiro especializado em manutenção predial, atuante na área condominial, a importância de uma administradora que tenha um profissional de contabilidade ali dentro dando assistência, né? Que tenha bons gestores, pessoas qualificadas ali dentro, enfim, são coisas que o mundo condominial está evoluindo nesse momento. E aí, eu vou convidar, então... Ô, Francisco... pode fazer vocês, Alexandre. Pode falar um pouco. Só dar uma palhinha, pessoal, pedir desculpa para vocês, porque eu estou com uma conjuntivite viral e eu não posso, nos olhos aqui, eu não posso ficar muito tempo olhando para a tela, né? Eu vim até hoje no esforço sobre-humano aqui, né? Tentar me apresentar a vocês. Aí eu vou falar com o Francisco aqui para me antecipar um pouquinho, se eu puder falar da disciplina, o que for necessário, e aí eu vou deixar os colegas, e aí eu tenho certeza pode falar. Todos estão em boas mãos. Bom, eu gostaria de falar rapidamente com vocês a respeito das duas disciplinas, né, que nós vamos trabalhar com vocês, né? Basicamente, nós temos a primeira disciplina, né, que nós chamamos aqui de Fundamentos da Ciência da Administração. Essa é uma disciplina extremamente importante a partir do momento que nós vamos trabalhar os principais conceitos da administração, ou seja, o que é a administração, o papel do administrador, ou seja, quais são as suas habilidades, e, principalmente, o contexto da administração e a sua perspectiva. Então, basicamente, é importante nós identificarmos o conceito de administração, ou seja, agir sobre recursos para atingir resultados. Vamos trabalhar os conceitos de recursos, eficiência, eficácia, produtividade, habilidades gerenciais, e isso também vai ser muito importante para os professores que vão trabalhar também comportamento humano, né? Vamos discutir também
as bases da ciência da administração, ou seja, os fundamentos históricos, a evolução e as principais teorias que fundamentam o que nós chamamos de epistemologia da ciência da administração, ou seja, quais são as perspectivas da administração. O administrador ele se fundamenta na estrutura organizacional, ele se fundamenta nas pessoas, ele se fundamenta nas tarefas, ele se fundamenta no ambiente organizacional, ele se fundamenta na tecnologia e na competitividade. Nós vamos discutir esses assuntos profundamente e traçarmos aí uma perspectiva futura do profissional de administração, né? Ou seja, do administrador. E uma outra disciplina que é a administração e os processos gerenciais. Essa é uma disciplina também fundadora que nós vamos trabalhar o conceito de processo administrativo ou processo gerencial. Nós vamos discutir em detalhes o que é planejamento, o que é organização, o que é direção e o que é controle. Essas funções são importantíssimas. Muitas vezes as pessoas não sabem nem o que fazem. Você diz, fulano de tal é um gestor. O que ele faz para ser gestor? O sujeito não sabe o que é planejar, não sabe o que é um plano, não sabe organizar, não sabe o que é estrutura organizacional, não sabe as atividades do controle, não sabe o que é dirigir uma organização, ou seja, planejar, organizar, dirigir e controlar de forma sistêmica e integrada. Para isso, né, nós, como gestores, como profissionais da administração, precisamos saber exatamente o que nós estamos fazendo, não é isso? Ou seja, sair um pouco desse empirismo, né, do achismo, da tentativa e do erro, e desenvolver um trabalho profissional. Eu tenho muita experiência nessa área, só para dar um exemplo para vocês, às vezes você chega numa determinada empresa, pera, fulano, vamos desenvolver um plano, né? Um plano de contingência, por exemplo, dentro de uma situação condominial, né? Ou um plano específico para a contratação de determinado prestador de serviço, ou seja, qualquer atividade de planejamento, as pessoas não sabem. Não sabem o que constitui um plano, não sabem que são recursos, que são objetivos, que são estratégias, que são métodos. Então, você, às vezes, desenvolve um plano sem pé, sem cabeça. Aí depois falha, não é isso? Então, esse tipo de coisa que a gente precisa realmente alinhar, né? Esses conceitos são conceitos importantes para que nós, na prática, tenhamos sucesso, né? Então, é importante que a gente também faça uma avaliação crítica desses processos e que, efetivamente, o gestor ele tenha domínio dessas atividades. Então, a ideia é que vocês tenham os fundamentos essenciais do que é a administração, que é uma ciência social aplicada, é uma ciência social porque envolve pessoas, não é isso? E envolve comportamento humano. A organização, que é o objeto da ciência da administração, ou seja, todas as instituições, sejam elas públicas, privadas, com ou sem fins lucrativos, as organizações são objeto de estudo da administração. Então, os condomínios, como entidades e instituições complexas, elas merecem também o trabalho do gestor, merecem também, né, o foco do administrador no sentido de melhorar a eficiência e eficácia organizacional. E a partir do momento que nós começamos a perceber a complexidade dos sistemas condominiais, nós vamos avaliar isso, né, perspectiva sistêmica das organizações, a gente vai ver que o condomínio é um sistema complexo. E o pior, né, essas atividades elas precisam ser vistas de forma integrada, porque os problemas complexos eles não são resolvidos propriamente dito. Na realidade, eles são gerenciados, né? Às vezes você tem um problema complexo, às vezes até uma doença, né? E às vezes ela não tem cura, tudo bem, mas você consegue gerenciar, não é isso? A sua qualidade de vida, os recursos, de forma que você tenha, né, uma condição de vida melhor. Então, a gestão é fundamental, não só nas organizações, como também na sua própria vida. A ideia é que nós possamos desenvolver e mostrar para vocês, né, essas atividades gerenciais, para que vocês, conhecendo essas atividades, né, vocês possam aplicá-las, vamos dizer assim, com maior domínio, com maior propriedade dentro das atividades condominiais. Então, essa é a ideia, esse é o meu papel aqui, e, obviamente, também vou estar à disposição dos senhores no que os senhores precisarem. A gente sempre deixa os nossos contatos, os nossos e-mails,
os nossos telefones, né? E, na medida do possível, a gente sempre ajuda o aluno para que ele possa ter sucesso, ok? E eu vou estar sempre à disposição dos senhores aí, vai ser um prazer muito grande, né, entrar nessa sala de aula virtual e bater um papo com vocês aí, tá bom? Eu estou à disposição. Obrigado, Zé Alexandre, pelo seu esforço aí, Hercúleo, né, tá com a gente, insistiu um pouquinho para que você estivesse conosco. Bom restabelecimento, né, boa recuperação, e agradeço novamente. Deixa eu passar aqui, então, para a Ariane, que quer bater um papo sobre a tua disciplina, falar da gestão de pessoas, liderança. Vamos lá. Que momento, Francisco Egito, parabéns, a Rejane está lá já batendo palma, Marise. Tu trouxe ali na tua fala algumas coisas, né? Um pouquinho antes de eu falar das minhas disciplinas, a gente quem me acompanha, né? Aqui tenho ex-alunos também, sabe o quanto eu milito no desenvolvimento desse mercado, né? O quanto eu acredito que é essa capacitação que vai trazer a valorização que a gente tanto busca, né? Que profissionais especializados, eles são valorizados e respeitados, e melhor, né, remunerados também. Então, esse momento tu já está na terceira, né, no terceiro curso de pós-graduação voltado para o mercado condominial. Aqui nós temos uma turma que vai fazer a diferença, que está fazendo a virada de chave desse mercado. É extremamente gratificante ver que isso está acontecendo, né? E nós, nesse momento, eu até na Sindiespo levei para Florianópolis, estou trazendo para Porto Alegre também um debate a respeito desse conhecimento que a gestão condominial nos proporciona, e tu falou, né, tu pode ser uma empresa especializada em recrutamento e seleção e desenvolvimento de profissionais para esse mercado. Esse conhecimento da gestão condominial, e a outra bandeira que eu tenho, que a gente cria a nossa ciência, e vocês também, eu sei que o TCC é opcional, mas é a grande também responsabilidade de quem vai estar aqui, é poder produzir, sim, um TCC para deixar de legado, né, para deixar para quem está entrando poder consultar o que vocês pesquisaram, o que vocês pensaram a respeito da gestão condominial. Então, eu super estimulo que os alunos produzam conhecimento que o mercado precisa disso. E esse conhecimento da nossa área, ele é um conhecimento, já falamos, multidisciplinar, interdisciplinar. Para resolver um problema, a gente precisa entender várias ciências, e ele é o transdisciplinar quando ele se torna a gestão condominial. E a minha bandeira é: vamos fortalecer e criar e registrar a nossa ciência gestão condominial, né? Fazer ela se fortalecer, e vocês têm grande responsabilidade, os que estão aqui nessa sala. E esse conhecimento nos abre portas que não é só a sindicatura, né? E é isso que eu quero muito, que todo mundo que está se capacitando cada vez mais consiga enxergar novos horizontes, novas oportunidades. Esse conhecimento que a gente tem atuando nessa área e o mercado expandindo do jeito que está, ele vai ser necessário, e ele está abrindo cada vez mais frente de atuação para o profissional especializado. Então, aproveitem muito esse período. Também vou estar disponível para vocês, para auxiliar, para a gente trocar ideia. E deixa eu falar, então, um pouquinho das minhas disciplinas. Eu vou primeiro ministrar gestão e liderança. Eu, desde sempre, né, eu venho da área de recursos humanos, desde sempre mapeei essa atividade de síndico, essas competências, e para mim sempre foi muito claro que o síndico tem dois papéis, que é fazer gestão e ser líder, né? Ele é um gestor e ele é um líder. Ele precisa do embasamento jurídico, ele precisa do conhecimento de normas de engenharia, de sistemas de manutenção, mas o grande papel dele ali é fazer a gestão e ter uma liderança. E essa liderança, ela é muito diferenciada de uma liderança corporativa,
Porque numa empresa, um gestor, ele lidera os seus subordinados. E a liderança da gestão condominial, ela é diferente, porque além de liderar equipes, a gente lidera pares, né? Como é que a gente lida com o condômino, que não é nosso subordinado, que não vai, né? A liderança corporativa tem esse viés de, eu tenho que fazer muitas vezes porque o meu emprego depende disso. E aí o líder, quando não tem essa habilidade de liderança, ele se torna um chefe. Então, na gestão condominial, é a pura essência da liderança mesmo. É aquela liderança de construir relacionamentos e ter atitude de líderes. Então, a gente vai falar bastante e sobre quais são essas habilidades dessa liderança na gestão condominial, que tem questões bem específicas. Eu trabalhei muitos anos desenvolvendo líderes corporativos, e tem algumas, e vivo na pele a liderança condominial também, e identifico algumas diferenças bem específicas. A segunda disciplina é gestão de pessoas, né? Gestão de pessoas, a gente costuma falar, né, e se ouvia muito também, o síndico tem que entender de gestão de pessoas. Precisamos entender de gestão de pessoas, mas também precisamos ter claro que a gente não faz gestão de pessoas com condôminos, né? Existem esse empirismo que o mercado se desenvolveu dessa forma, e eu sou muito conceitual também, quem já foi meu aluno sabe, que a gente cresce num viés errado, com conceitos distorcidos. Então, por muitos anos, o síndico faz gestão de pessoas. Gestão de pessoas é com a equipe. Ele precisa de habilidades de um gestor de pessoas para fazer toda a sua gestão. Mas gestão de pessoas, gestão é método, né? É metodologia. Então, gestão de pessoas é metodologia para recrutar. Como é que eu recruto um funcionário? Como é que eu entrevisto? O que eu posso ver numa entrevista? Como é que eu formulo uma entrevista? Como é que eu avalio o meu funcionário? Como é que eu dou um feedback para ele, né? Como é que eu desenvolvo? O que é um treinamento operacional? O que é um desenvolvimento? O que eu preciso, né? Treinar um procedimento operacional, isso é um treinamento. Eu preciso registrar, estimular que o meu funcionário se desenvolva. O professor Egito estava falando, né? A gente tem ali aquele zelador, vamos estimular que ele se desenvolva. E a outra questão é que quanto mais síndicos capacitados nós formos e tivermos no mercado, mais a exigência desses profissionais que trabalham para condomínios capacitados a gente vai ter. Porque até então, se a gestão condominial, se o síndico não tinha muita capacitação, o mercado nivelava os colaboradores por baixo também, né? Porque era aquilo ali, não tinha muito conhecimento. A partir da medida que o síndico começar a ter conhecimento, ele vai começar a exigir mais da sua equipe, mais dos seus colaboradores. E esse é um estímulo, já que eu faço para algumas pessoas aqui em Porto Alegre, que a gente já tem necessidade de ter escolas específicas para treinamento de funcionários de condomínio. Eu não dou conta de fazer mais isso, mas já sinto e já estimulo algumas pessoas para que olhem para esse mercado, que cada vez mais os condomínios precisarão de profissionais capacitados. Profissionais capacitados também, quanto mais síndicos capacitados, mais fornecedores. Uma das coisas que eu mais sofri quando eu entrei nesse mercado era a qualificação dos fornecedores para condomínio. Era fornecedor descomprometido, fornecedor que marca e não aparece, fornecedor que não manda orçamento. Então, quanto mais fortalecido for o nosso mercado, quanto mais profissionais especializados, melhor serão os nossos fornecedores. Por quê? Porque não adiantava só a Ariane era a chata que ficava cobrando do fornecedor, né? Daí aquela síndica chata que exige isso, que exige aquilo. Mas quando todos nós começarmos a exigir, a régua do mercado sobe como um todo, né?
Então, nós veremos lá na gestão de pessoas essa parte bem da gestão, como é que eu lidero a minha equipe, aí sim voltado para a sua equipe, como é que eu contrato, como é que eu avalio, como é que eu dou um feedback para o meu funcionário, como é que eu faço um acompanhamento, uma avaliação de desempenho, como é que eu desligo, uma coisa também bem delicada, como é que eu faço um desligamento de um funcionário. Então, nos encontraremos lá para o final do ano, início do ano que vem, e estou à disposição aí para o pessoal também, quando quiserem trocar e alguma informação na área, podem me acionar, ok? Obrigado, Ariane, já deu uma visão boa, acho que o pessoal todo vai querer, já está curioso para fazer as tuas disciplinas. É muito boas as disciplinas, são muito boas. Não tenho dúvida. E detalhe, já te falei, não tem nada muito igual no Brasil, não. Você levou para um lado assim bem interessante da gestão aplicada, da psicologia, realmente inovador. E essa parte de recrutamento e seleção, se tu fizer aí, né, vai ser realmente mais um divisor de águas. Né? Não tenho dúvida do trabalho que você faz, é uma liderança, enfim, é um prazer ter você com a gente aí. E a gente sai um pouco, né, Egito, da questão jurídica, engenharia, é bem a parte de lidar com as pessoas, né, tanto com os condôminos quanto com a equipe. Né? É o lado, eu defendo que o síndico, mais do que ninguém, tem que ter o seu lado racional bem desenvolvido, o cognitivo, né? Porque ele precisa tomar decisões, ele precisa ter conhecimento técnico, mas também o lado emocional de saber e ter habilidades para lidar com as pessoas, né? Eu vou te falar que eu fiquei horrorizado, tá? A gente fez um evento aqui, a Expo Síndico, e tinha um painel de síndicos, e eu acho que quase todos eles ali sofreram situações de hostilidade extremas, em que a violência ou física, ou ameaça, ou coação, enfim, posições assim extremadas de desrespeito, de hostilidade, que eles tiveram que adotar posturas assim muito delicadas, né? Muito limitantes, talvez, né? O limiar assim, de reações quase extremadas, né? De perder o controle, assim, situações bem graves. Né? Eu não imaginava que chegasse a esse nível, mas o condomínio, talvez, por não entender que aquela pessoa que está ali é um ser humano, que está fazendo um papel difícil de fazer cumprir a convenção, de administrar algo que as pessoas veem como sendo uma mera extensão da sua casa, que pode ser feito de qualquer forma, pessoas não querem cumprir regras, né? Não entendem que aquilo ali é um microsistema, que tem toda uma realidade jurídica por detrás, convive, enfim. É bem delicada a função de síndico, mas que eu acredito que cada vez mais ganhe relevância em nossa sociedade. Talvez 1/3 ou 40% dos condomínios das pessoas no Brasil morem ou trabalhem em condomínios, né? Se a gente fosse falar só de Sudeste, as principais capitais do Sul, do Nordeste, esse número seria maior, mas o Brasil é um continente, não dá para generalizar. Mas eu acho que, se considerar só Rio e São Paulo as principais capitais do Brasil, esse número passa aí de 50%, sem dúvida. Todo mundo tem uma ligação com o condomínio, ainda que não só o condomínio vertical, né, mas de casa-terra sobradada, a gente tem uma relação direta ou indireta muito grande e tem um gestor ali tomando decisões, aplicando a convenção, tentando fazer o melhor com os recursos que tem em mãos, e eu acho que realmente é hora da profissionalização, de ter uma visão mais técnica, né, para melhorar a gestão no Brasil. E Egito, e outra coisa assim, na verdade, o papel do síndico, ele também tem um peso de ser uma autoridade que dá limite, e quando as pessoas não lidam bem com limite, né, e aí tem a loucura do outro, né, a doença do outro, e acaba descarregando naquele que está lá me dizendo, tu não pode fazer isso, tu tem um limite que tu tem que respeitar. Então, nosso papel realmente exige, e aí é aquilo que eu digo, a dívida, né, que o Brasil tem com a atividade de síndico, que em 1964 disse, qualquer um lá pode ir lá e fazer isso, né, e se vira, e precisa muita habilidade para
conseguir fazer isso, conseguir estabelecer esses limites, conseguir ter uma postura, né? Liderança é postura também. Então, tem bastante coisa para ser trabalhada, e essa atividade do síndico não tem, às vezes, tu pode ter um bom gerente e tu não tem uma liderança, um bom líder na equipe lá dentro da empresa. E tu cola naquele bom gerente, tu cola um cara que tem uma liderança boa. O síndico, ele é tudo isso. Ele não tem uma equipe, ele não tem um coordenador, um supervisor, alguém que vai ajudar. Não, ele tem que ser o bom gestor e ele tem que ser o bom líder, porque ele não consegue ninguém ali para se relacionar por ele, para tomar as decisões por ele, né? Então, precisa realmente um equilíbrio entre a razão e a emoção, conhecimento técnico e habilidades socioemocionais e de relacionamento. Ok? Mas a gente vai falar bastante nas disciplinas. Deixa eu convidar aqui a André para ela falar um pouquinho sobre a parte da administradora, aquele trabalho interno, como funciona a gestão, a visão do gerente da administradora. Andréa está na sala ainda? Quer falar um pouquinho? Depois eu vou chamar o público para a gente escutar mais o pessoal também, e a gente finaliza. Sim, estou ouvindo atentamente os professores, e a minha disciplina, com todas essas habilidades e competências imputadas ao síndico, nós temos aí as administradoras de condomínio, que é um dos pilares aí para poder auxiliar o síndico nas suas rotinas, no seu dia a dia. Então, o objetivo é trazer os principais modelos aí da administração condominial, os aspectos práticos, porque a administradora, como bem foi falado, o curso lhe abre um leque de possibilidades, não somente na sindicatura, mas nós temos vários profissionais que lidam em ambiente de administradora, gerente de relacionamento, de contas, profissionais que influenciam diretamente no dia a dia e no resultado da administração, na gestão do síndico, Então, hoje tem vários síndicos aqui que podem estar confirmando que o seu gerente, a sua administradora, o trabalho bem feito da administradora de condomínios, ele auxilia diretamente no seu dia a dia. Então, é administrador, e conhecer dessa modalidade de administração é de suma importância. Qual é o papel da administradora como auxiliar da administração do condomínio e qual é o papel do síndico, junto à administradora? Nós sabemos, nós que somos da área que é de ambiente de administradora, nós sabemos que o síndico é parte importante, essencial, para que os nossos processos, os nossos prazos, a parte financeira, desde da previsão orçamentária, emissões, boletos, pagamentos, a prestação de contas, entender a modalidade financeira, se é um condomínio com sistema conta própria, um sistema conta pool, Nós temos síndicos de várias regiões, profissionais de várias regiões do Brasil, então existe particularidades em relação a algumas regiões, quando nós falamos condomínio na modalidade conta pool ou gestão online, onde o fluxo financeiro é dentro do ambiente da administradora, conversar sobre isso, entender sobre essa modalidade, entender sobre a gestão financeira própria do condomínio, E vamos falar também, a proposta de aspectos práticos da implantação. Eu também tive a oportunidade de assumir um condomínio, ser síndica profissional, tanto de um condomínio já instalado de muitos anos, como receber a missão de fazer uma implantação de um condomínio. Então, quantos aqui, nós estaremos também conversando, já tiveram essa oportunidade? Por quê? Administração de condomínio, síndico de condomínio, ok. Síndico de condomínio na fase de implantação. Nós temos alguns aspectos práticos que esse síndico ele precisa ter esse conhecimento para, inclusive, poder
ter essa experiência, né? Porque são várias questões que envolvem implantação, questões jurídicas, questões da parte de engenharia, atendimento, vistoria, vários segmentos aí com relação à implantação do condomínio, que o síndico que se habilita a estar nessa condição, né, tem que ter esse conhecimento. Então, inclusive, eu tive uma experiência, enquanto síndica profissional e já com uma experiência de ambiente interno, de administradora, confesso a vocês que eu senti também, por parte da administradora, uma carência nesse suporte administrativo da administradora pela qual foi contratada nessa primeira fase, né? Então, e eu mesmo tendo esse conhecimento, já conhecendo, me senti um pouco, sem esse suporte que a administradora, naquele momento, eu entendia que seria necessário ela me dar. Então, nós vamos estar falando de aspectos práticos da implantação, administração financeira do condomínio, orçado e realizado, porque nós vamos estar falando, nós temos os síndicos, tem aí o orçamento condominial, né, que foi aprovado em assembleia, e nem sempre aquele que é aprovado, aquele que é apresentado na assembleia do condomínio, é o aprovado pela assembleia. O percentual necessário nem sempre é aquele que é aprovado, isso é muito comum. E como é que nós, administradores, auxiliamos o síndico no seu dia a dia, para verificar esse suporte com relação a essas margens de valores, como é que se controla essas atividades em relação ao aspecto financeiro do condomínio, né? Então, de forma geral, são questões práticas, são aspectos práticos da administração, composição, e a gente vai estar discutindo alguns casos aqui, e eu tenho, assim, convicção que teremos trocas de experiências com relação aos profissionais, aos síndicos aqui presentes, para que a gente possa estar construindo um melhor, e principalmente sabendo que o síndico, a administradora, o resultado de uma boa administração tem essa matemática também, né, do síndico com um bom suporte de uma administradora de condomínios, que eu acho que é o desejo de todos aqui, né, você conseguir realmente ter um suporte profissional daquela empresa pela qual é contratada para estar assessorando vocês. Obrigado, Andréia. Deixa eu passar aqui para o pessoal. Quem quer se apresentar, quem quer falar um pouquinho da sua ligação com o mundo condominial, fica à vontade, levanta a mãozinha aí para a gente escutar outros colegas também. Eu não estou conseguindo ver. Rejane está levantando a mão. Rejane. Rejane? Deixa eu ver se ela consegue liberar o microfone aqui. Acho que eu tenho que desbloquear alguma coisa. Espera um pouco. Vamos lá. Desativar, permitir cada um. Tá. Vocês podem liberar os seus próprios microfones. Quem quiser começar aqui a fala, eu não estou vendo ninguém que tenha levantado a mão. Liberei. Vamos lá. Regiane, quer falar? Isso, liberei o meu aqui. Tá? Eu trabalho com condomínios desde 2012 e eu comecei como síndica moradora, né? E eu sempre tive essa necessidade assim de buscar mais conhecimentos. A princípio, a imobiliária que dava aqueles cursinhos rápidos, né? Eu participava de todos, e depois em Porto Alegre começou a surgir cursos de síndico profissional, para profissionalizar o síndico. Eu fiz na ESPM, e depois eu fui fazendo todos os outros cursos dentro da área assim, que apareciam, né? E isso aí, assim, ó, eu comecei como síndica do meu condomínio, fiquei 3 anos como síndica do meu condomínio, e depois começaram a surgir convites das pessoas para eu trabalhar como profissional nos outros condomínios, né? E uma coisa que eu sempre gostei também foi de estar sempre buscando conhecimento, né? Estar sempre aprendendo, porque eu acho que eu fiz vários cursos assim na área de síndico profissional mesmo, porque cada curso ele dá um enfoque diferente, né? Dentro da área condominial. Fiz cursos específicos de direito também, né? E por aí vai. Assim, ó, durante um ano eu acho que eu faço no mínimo 5 cursos,
né? Eu sou, assim, macaca de auditório da Ariane. Eu acho que você está barrando Ana Cristina Afonso de São Paulo, que ela está em todos os eventos. Acho que você vai superar. Depois ela tem que se defender aí. Desculpa interromper. Isso. São as duas. Isso. Não é? São as duas, né? Ana, tu vai estar sexta-feira e sábado no evento do Sérgio, em São Paulo? Vou te encontrar lá. Não sei se ela está na sala ainda. Depois ela responde. Continua, Regina. Desculpa te interromper. Viu? Não, mas eu conheço a Ana também, viu? A gente já fez cursos juntos com a Ariane, né? Mas muito legal, eu acho assim muito importante, sabe? A área condominial, eu vejo que desde que eu comecei ali em 2012, desenvolveu muito, sabe? As pessoas estão procurando muito se profissionalizar, né? E isso quem está ganhando é o mercado condominial mesmo, né? Bacana. Seja muito bem-vinda. Aqui é um local onde todos nós gostamos de estudar. Não tenho a pretensão de, nessas poucas disciplinas, conseguir trazer todo o conhecimento, né? Teremos que estudar aí condomínio por 5 ou 6 anos a fio para aprender um pouquinho nas suas múltiplas acepções, mas é uma proposta bacana de trazer à tona algumas matérias importantes, ter essa troca de experiência tão rica aí para todos vocês, né? Enfim. Acredito que em breve a gente está lançando também uma associação local com alcance nacional, e aí eu vou conseguir ter recurso para imprimir periodicamente revistas em formato de brochura, né, acadêmicas. Né? Eu tenho uma revista em formato jornalístico, noticioso, ela tem uma proposta, mas essa revista acadêmica, quase chamamos de um livro, né, periódico, com artigos, e eu quero oportunizar para todos esses profissionais da área condominial, para os nossos alunos, nossos coordenadores de outras pós, para ser um local de construção do conhecimento no mundo condominial. Acho que a gente tem que se ajudar muito para melhorar a nossa gestão. Seja bem-vinda desde já, será um prazer tê-la conosco. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Quer falar um pouquinho da sua ligação com o mundo condominial? Ariane, se ninguém falar, tu escolhe uma aí. Eu posso falar. Me ouvem bem? A Gabriela. Olá, pessoal. É a síndica das botas, é a síndica das botas. Tem história. Tem muitos casos, muitos casos. Esse é bom de contar, depois você conta. Para ensinar o pessoal a tomar água direito, né? Numa matéria oportuna, a gente fala sobre os casos. Vai ser um prazer estar aprendendo aqui com esses monstros coloniais aí. Só vai acrescentar o meu currículo, esse grupo que está se formando aí. Parabéns mais uma vez, Francisco, pelo empenho, por essa seleção de professores aí que a gente só fica ansioso aí. André, já estou até nervosa com as aulas, já, ansiosa. Que bom, seja bem-vinda. Eu vou contar, já que a Gabriela não quer contar, porque ela é muito séria, eu vou contar a história da bota pelo que eu me lembro, né? Eu acho o seguinte, ela como síndica de um condomínio, ela criou lá um procedimento, porque a mesma pessoa que limpava a caixa de gordura do condomínio subia para limpar a caixa d'água com a mesma bota. Então o síndico tem que estar atento para esses detalhes, né? É mais ou menos isso, né, Gabriela? Rapaz! Era a mesma equipe, para a mesma coisa. A mesma equipe, a mesma coisa, né? Coisas diferentes, né? Mas era a mesma equipe que lavava o esgoto, queria lavar a caixa d'água. Para tudo. Então, o síndico tem que estar atento com as rotinas administrativas aí para não deixar isso acontecer, né? Bom, alguém mais quer falar um pouquinho, se apresentar para os demais colegas? Quem quiser, o microfone está liberado, podem falar. Senão, eu vou fazer o finalização. Opa! Fala, Geraldo. Francisco, eu só queria dar uma sugestão. Como tem matérias bem interessantes, mas que elas estão lá quase chegando perto do Natal, seria legal se uma ementa e uma sugestão de bibliografia nos fossem dadas, para a gente já ir lendo, porque senão, por exemplo, a matéria da Ariane aí, eu preciso para amanhã, mas ela só vai me apresentar a matéria dela
lá no Natal. Até lá eu já demiti, já admiti, já enforquei, já joguei pela janela. Pô, aí seria muito bacana se os professores que já tivessem material didático disponíveis, manda para a gente ler, a gente vai lendo com calma, com velocidade, vai fazendo consulta, porque se for possível, seria ótimo. Se não, paciência, a gente espera o Natal chegar. Não sei se a Márcia está aí ou a Isis do CBEPJur pode disponibilizar a bibliografia sugerida para que as pessoas que têm interesse consigam ter acesso, né? E sobre o material, assim, material é uma questão de cada professor, né? Eu não sei se a Ariane puder disponibilizar, aí ela passa para a gente e já encaminha para vocês, né? Aí acho que Não, a Ariane foi só um exemplo, tá? Isso vale para todos eles, né? Porque, na realidade, a gente precisa de tudo isso para ontem. Eu ainda estou terminando essa semana o direito condominial, já estou nessa aqui, e a vida que vai, né? Isso aqui é uma sopa de letras, que esse universo condominial que a gente tem que, pelo menos, saber, não precisa saber de tudo, mas pelo menos saber onde procura as coisas, né? Muito bacana. Antônio, eu acho que a bibliografia, acho que dá para liberar, e é que realmente, como tu falou, né, de todos é importante, e ninguém vai conseguir absorver isso tudo junto, né, no mesmo momento, assim. A minha disciplina até é bem desenvolvimento também de habilidades, né, é muita troca, mas sim, tem a bibliografia que já está disponível na ementa, e assim, ó, vocês não vão ter esse conhecimento todo de uma vez só, né? Então, ele precisa realmente ser absorvido aos poucos. Segura a ansiedade. Mas a bibliografia a gente disponibiliza sim. Bom, pessoal, quem tiver interesse, então, faz contato com o pessoal do CBEPJur, que eles fazem esse intercâmbio aí com os professores, né? Enfim, a gente passa aí o material, bibliografia. Não sei se todos vão disponibilizar material didático. Eu, por exemplo, os meus eu tenho que atualizar, então eu não encaminharia, né? Minha aula é a primeira, é a parte jurídica inicial. Bom, estamos aqui chegando às 8 horas, o objetivo era fazer um bate-papo, né, apresentar para vocês de maneira panorâmica o curso, ter uma conversa informal, apresentar as disciplinas. A base do mundo condominial é uma base jurídica, não tem como ser muito diferente disso. A estrutura normativa do condomínio, entender o que é o direito de propriedade, entendê-lo sob esse viés jurídico, estruturante, a parte social, a parte normativa, como regra, né, sanção, norma, aplicação. Porém, indo mais além, o condomínio, uma vez entregue, ele precisa ser administrado. E essa organização sociotécnica, que não tem fim lucrativo, diferente de uma empresa, né, ela precisa também de administração, como toda outra organização, como uma associação precisa, como um partido político precisa, como uma igreja precisa, como uma empresa precisa, que são lá os tipos societários, né, reconhecidos em lei, lá no artigo 44 do Código Civil. E a administração é o que faz a diferença no alcance dos objetivos, né, no atingimento das finalidades dessa organização. E aí, nessa pós-graduação, nós vamos dar ênfase na administração enquanto ciência e vamos pegar a parte empírica, a parte prática dessa ciência da administração e tentar fazer esse casamento, né? O olhar da ciência, o olhar da gestão aplicada, sob a ótica do síndico profissional, um olhar também de dentro da administradora, dialogando com esse síndico, né? Esse é o objetivo nosso aqui dessa pós-graduação. A Geraldo já veio da pós em Direito Condominial, a proposta era outra, né? Essa aqui é uma proposta com ênfase na gestão, então são coisas que se complementam. Eu fico feliz de saber que temos aí pessoas que estão retornando. Algumas disciplinas, Geraldo, eu até mudei o professor para, já sabendo que teríamos alunos que gostariam de estudar de novo, eu mudei o professor para que tenhamos outra abordagem, uma outra leitura, né? Uma outra análise, né? Nem todas têm professores diferentes, mas algumas dessas 5 jurídicas eu troquei um pouco para ter essa riqueza. Quem ainda não fez a sua inscrição, a aula vai começar na segunda-feira da semana que vem,
a gente já tem um quórum para montar a turma, então já está confirmada essa turma aí, né? Enfim, e a gente já está marcando a primeira aula, confirmando o calendário acadêmico. Façam contato com o nosso comercial, façam contato com o pessoal do CBAPJUR, né? Com a Márcia, com a Isis. Quem precisar falar comigo, meu WhatsApp também está aí. Pode mandar mensagem que a gente conversa, e espero todos vocês lá, então, na segunda-feira da semana que vem, já para começar a primeira aula da primeira disciplina, né? Acho que é isso. Fico feliz de tê-los aqui, né? Será um prazer estudarmos e construirmos junto aí esse mundo condominial, né, que está em ebulição, né, está sendo desafiado. Espero poder ajudar vocês como um intermediário, né, entre esse mundo de professores, de práticos, de acadêmicos, e a gente conseguir construir isso aí a 4 mãos. Então, acho que ficamos por aqui, né? Fica a nossa despedida até a aula que vem. Conto com todos. Quem ainda não fez a inscrição, faça, né? Porque a hora é essa aí. Beijo para todos, tá? Um abraço muito grande. Boa noite a Obrigado, todos. boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.